Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus, o amigo de todas as horas, esteja conosco, nos abençoando neste momento fraterno. Os comentários de hoje vão de encontro ao livro Relatos da Vida, de Humberto de Campos, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos apenas trazer uma grandiosa história do espírito Humberto de Campos, intitulada Consciências, no capítulo 16 desta obra, Relatos da Vida. Narra-nos aos nossos corações, Humberto de Campos, que o rei Tarhuan do Iêmen, numa audiência rotineira, foram trazidos a esse rei 5 malfeitores, 5 criminosos que haviam requerido proteção e misericórdia, seguido ali por guardas vigilantes. Aproximou-se o primeiro, rogando em lágrimas: perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos, e em certo momento senti a cabeça turva, rolei pelo chão sobre o meu adversário, e quando me dominei, o ladrão estava morto. Piedade, piedade para mim, que não tive força de governar o coração. Só agora, na prisão, ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. O rei, então, chamou o seu principal ajudante e determinou que entregasse o réu aos cuidados de um médico, a fim de que fosse julgado com indulgência depois do tratamento preciso. Foi então que adiantou-se o segundo criminoso, clamando submisso: glorificado seja Alá, em vossa presença, ó Rei generoso, compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma só frase dos sagrados preceitos, e somente agora, depois de embriagar-me e espancar o meu pai, inconscientemente, é que vim a saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei olhou compassivo para aquele homem e determinou que o denunciado fosse prontamente admitido a uma escola. Veio então o terceiro criminoso e implorou: clemência para mim, representante de Alá. Sou analfabeto desde a infância. Trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes obtinham maiores lucros roubando o dinheiro, não hesitei em seguir-lhes os maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que não sabia o que andava fazendo. O rei Tarhuan, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse por largo tempo sobre as lições de um guia espiritual. O quarto criminoso, então, abeirou-se do palanque real e suplicou: perdão, perdão, ó rei justo, assaltei a casa do avarento Aquibar, porque não mais suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos. Sou um cão batido pelo sofrimento. Cresci na areia sem que ninguém me quisesse. Sei que Alá existe, porque é impossível que caia a chuva e haja sol sem que existisse um pai que nos olhe do céu. Mas nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. Extremamente comovido,
o rei Tarhuan solicitou ao seu ministro, ao seu ajudante, que expedisse socorro urgente à choupana ali do infeliz. E ordenou que seu mestre instruísse ele nos deveres do homem de bem, antes que a falta fosse mais complicada às considerações dos juízes. Foi então que, por último, apresentou-se ali o quinto criminoso. Um homem de porte orgulhoso, que fez reverência de grande estilo e solicitou: Rei sábio, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Joanã ben Quismá, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Conheço as leis que nos regem, e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usuário que possui aos montões. Benevolência, ó rei Tarhuan, rogo a vossa benevolência. O rei, então, franziu a testa, contrariado e com assombro de todos os circunstantes, determinou que aquele último criminoso, aquele árabe culto, recebesse, atado a um poste, 36 chicotadas, ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Foi então que o ajudante do rei, rogando auxílio para aquele distinto acusado, perguntou confuso: pela glória de Alá, rei sábio, como interpretar a vossa generosidade? Porque destes medicação ao primeiro criminoso, destes escola ao segundo criminoso embriagado, deste socorro material e moral ao terceiro e quarto criminosos, que eram ladrões. E agora indica assim uma pena tão cruel a esse quinto criminoso, filho do nosso povo, que venera o profeta unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Respondeu então o rei Tarhuan, desencantado: por isso mesmo, ó vizir, ó ajudante, por isso mesmo, por saber tanto, é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes, e todos os ignorantes são infelizes. Mas o quinto culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. É quando Humberto de Campos conclui a história. Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos, e por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Lembremos da frase
do nosso Mestre Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, e a quem muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.